DF Conte, soluções de contabilidade, deixando você bem informado. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para explicar para todas as pessoas, principalmente para aqueles comerciantes, empresários que têm suas lojas, seus comércios, como é que se dá o novo cálculo para a licença do alvará de funcionamento, certo? A gente sabe que muitas pessoas estão surpreendidas com o valor, o aumento exorbitante que houve de um ano para o outro e estão precisando entender como é que se chega a esse valor, certo? Primeiro a gente precisa saber ou lembrar como era calculado anteriormente a essa lei que está valendo a partir, que foi sancionada, aliás, em setembro de 2017, o novo Código Tributário Municipal, certo? Antigamente funcionava da seguinte forma: existia o decreto, a lei, aliás, do Código Tributário, e essa lei ela especificava já taxas fixas, certo? Em alguns casos, simplesmente você chegava lá no setor responsável, no setor de tributos, e solicitava: eu quero tirar meu alvará. Então tinha aquela taxa, pagava com acréscimo de algumas licenças, dependendo do seu segmento, enfim, e não eram valores muito altos, certo? Em outros casos, existia uma fórmula que você precisava avaliar, por exemplo, o tamanho do estabelecimento, enfim, e chegava-se ao valor, mas também não era lá essas coisas demais. Por isso que antes ninguém xingava tanto, né? Só que agora a coisa mudou. Por quê? Porque o processo para se chegar ao cálculo do alvará não é mais aquele anterior. Como é que está sendo agora? Veja bem, a nova lei do Código Tributário Municipal, ela determinou o seguinte: que para se chegar ao cálculo da nova taxa de licença, seriam utilizadas as UFRPB. Né? O que seriam essas UFRPB? São unidades fiscais de referência, que serve basicamente para poder se calcular algumas taxas no Estado, algumas multas ou qualquer outro tipo de tributação. Então, é uma unidade fiscal de referência que é atualizada, inclusive, mensalmente, certo? Então, como é que eu sei qual é a unidade fiscal de referência ou a UFRPB deste mês? Muito simples. Eu posso ir ao site da Receita da Paraíba, da Receita Estadual, e lá vai me ter todas as unidades fiscais de referência de mês a mês, certo? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu até deixei aqui separado uma tabela onde é possível nós localizarmos. Então você coloca lá no Google, unidade de referência PB. Logo na primeira opção você vai clicar e vai aparecer essa tabelinha aqui, ó. Estão aqui. Pode observar que elas são calculadas ano e mês a mês, certo? Então cada mês existe um valor específico que servirá de base como referência para se calcular tanto as outras taxas quanto os outros tributos e também multas, enfim, certo? Como se deu no caso dos alvarás de funcionamento aqui em São José do Pinense, ou como se está dando. Se nós observarmos bem, no ano de 2017, aqui no mês, tem todos os meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro, pronto, dezembro. Observe que a unidade de referência de dezembro é R$ 47,26, certo? Beleza. Então, foi exatamente essa unidade de referência que foi utilizada para se chegar ao valor final da taxa do alvará que você, comerciante, você, lojista, está pagando agora, certo? Então, vou dar um exemplo prático e vou ajudar vocês a chegar nesse valor final, tá ok? Então, vamos lá. Então, como é que funciona? Na lei, está especificando quantas unidades de referência fiscais vão ser utilizadas para o segmento de sua empresa. E
E aí é muito simples. Simplesmente você vai vir aqui na lei, lá nos anexos, que começa na página 137, certo? E suponhamos, sua empresa é um banco, é uma instituição financeira. Então, o que é que vai acontecer? Vão ser utilizadas 20 unidades fiscais de referência. Então, simplesmente você vai multiplicar 20 vezes a unidade de referência que foi utilizada, no caso, no mês de dezembro, 47,26, vai chegar ao valor final de sua taxa. Certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo que eu peguei, para poder, com esse exemplo, é possível todos vocês calcularem e chegarem ao valor exato para saber se sua taxa foi calculada corretamente, certo? Então, eu peguei aqui um boleto de uma loja de confecções, certo? Observem aqui, olha, no seu valor final, que o boleto dela veio 212,67. Então, como é que ela chegou a esse valor? Pronto. Então, o que é que primeiro nós precisamos entender? Qual é o segmento dessa empresa? Eu já disse, já sei que é confecções. Então, quantas unidades fiscais de referência eu vou utilizar para o cálculo da taxa de funcionamento? Simples assim. Eu vou ao anexo, vou caçar aqui qual o segmento, qual a atividade, lembrando que essa é a atividade principal, embora a empresa tenha a principal e secundárias, a atividade que eu vou utilizar deve ser a principal, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou procurar aqui qual é a unidade de referência fiscal de loja de confecções. Então, se eu procurar aqui, ó, pronto, tá aqui, encontrei. Loja de confecções. Então, eu vou usar quantas unidades de referência? 4. Beleza. Então, vamos aos cálculos. Pegando aqui a minha calculadora, eu já sei, já consultei a tabela da unidade de referência e vi que cada unidade de referência corresponde a R$ 47,26. Então, beleza. Vamos fazer os cálculos. 47,26 vezes 4. 4 unidades. Então, 47,26 vezes 4, cheguei a 189,4. E se você observar aqui, na descrição da receita, é exatamente esse valor. Observe, ó, 189,4, o valor da taxa de funcionamento. Entendido, né? No caso, o que foi que eu fiz? Eu peguei o valor 4, que é a unidade de referência que está inclusa no anexo do Código Municipal. A unidade de referência utilizada foi 47 vezes 26. Então, ao multiplicar, cheguei a 189,24. Só que a gente está vendo aqui que não é só isso. O alvará dela não é 189,04, e sim 212,67. Então, de onde é que veio essa diferença? Então, observe que tem aqui também no boleto, na descrição da receita, outra taxa, que seria a taxa de expediente. Que taxa é essa? É simplesmente o fato de você ir lá no órgão responsável e solicitar seu alvará. Então, aquilo ali em si já gera uma taxa. O fato do trabalho que ele está realizando ali naquele momento, certo? E aqui está mostrando que é R$ 23,63. Ou seja, só o fato de simplesmente você ir até lá, cumprir uma exigência que já é do órgão municipal, você também tem que pagar essa taxa. E como é que você acha ou encontra esse valor? Da mesma forma, eu vou aqui no anexo, vou encontrar onde que estão as taxas de expedientes. Está aqui na página 141. Simplesmente aqui, ó, na taxa de expediente. E eu vou procurar aqui qual foi o serviço utilizado. Por exemplo, se eu tivesse ido lá para solicitar um requerimento, eu iria multiplicar a unidade de referência por esse valor aqui. Se fosse uma emissão de uma nota fiscal, eu iria multiplicar a unidade de referência por esse. Mas, então, depois de eu analisar todos esses taxas de expediente, eu cheguei à conclusão que a utilizada foi essa última. Outros serviços administrativos diversos, certo? Ou seja, foi utilizada 0,5 multiplicado vezes a unidade de referência. Então, vamos aos cálculos. Se eu multiplicar 0,5 vezes
a minha unidade de referência utilizada, que foi 47,26, chegarei a um valor exatamente de 23,703. Pronto, resolvi meu problema. Então, simplesmente agora eu vou fazer o quê? Somar 23,63 mais a outra taxa encontrada, 189,04, cheguei a um resultado de 212,67, que essa é a taxa de funcionamento de seu alvará. Então, é dessa forma que se chega ao cálculo final, certo? Então, simplesmente você talvez aí não esteja entendendo como é que chegou esse valor. Então, é preciso saber qual é a unidade de referência que foi utilizada naquele mês. Lembrando que essa unidade ela pode variar, há meses que ela pode estar mais alta, há meses que ela pode estar mais baixa. Vai depender muito da questão da inflação, de como é que ela está reagindo, enfim. E outro detalhe também é o seguinte, no caso dessa empresa aqui, do ramo de confecções, ela só foi preciso pagar essas duas taxas, a de licença de funcionamento normal anual e também a taxa de expediente. Porém, sua empresa pode vir também outra taxa. Por exemplo, se for um comércio que lide com alimentos, é preciso que você pague também uma taxa de vigilância sanitária. E aí é da mesma forma, segue o mesmo princípio. Você vai no anexo, vê qual é a unidade, a taxa que está sendo utilizada para a vigilância sanitária, multiplica vezes a unidade de referência e aí você vai somar com essa. E no final vai ser o valor que você vai pagar, certo? Meu amigo que tem um banco, talvez esteja estranhando por que a sua deu tão alta. Sabe por quê? Simples assim. Porque, como eu havia falado no início, a unidade de referência utilizada aqui são 20. Então, se eu multiplicar 20 vezes 47,26, veja que já dá R$ 945,20. De cara, seu alvará vai ser no mínimo isso aqui, R$ 945,20. E aí tem a outra taxa, por exemplo, de expediente. Vamos acrescentar mais os 23,63 que nós já calculamos anteriormente. Já passou para 968,83. E se tiver alguma outra taxa ainda adicionada, talvez aumente mais ainda. Então, pessoal, é dessa forma que nós encontramos os cálculos corretos, certo? Então, infelizmente, existe aí casos de aumentos realmente absurdos. A gente sabe perfeitamente que ano passado, empresas que pagavam R$50, esse ano passou a pagar mais de R$200. Se a gente for botar aí na ponta do lápis, existe casos aí de aumentos de mais de 200%, uns chegando a 300%. Então é uma coisa assim realmente impactante, né? Mas enfim, eu gostaria de fazer esse vídeo para esclarecer a você, contribuinte, a você comerciante, como chegar a esse valor final, certo? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida que você tenha ou venha a ter a respeito desse assunto, pode me procurar, eu estarei à disposição. A gente está trabalhando aqui na cidade com contabilidade já há algum tempo, com escritório de contabilidade, a DF Conte. Então, vocês que tiverem qualquer dúvida, podem me procurar que eu estarei à disposição. Em breve também eu estarei fazendo um vídeo explicando como é que se chega à taxa de iluminação pública. Aqui está sendo utilizada também. A gente vê aí muitas pessoas revoltadas, né, de outra taxa também inesperada, mas enfim, em breve eu também estarei mostrando para vocês como é que se chega a esse valor calculado perfeitamente para que todos nós possamos entender. Então é isso, muito obrigado.